Questão 27 do Livro dos Espíritos. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo, o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Ixi, peraí que eu apertei errado. Aqui. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Eu queria só fazer um comentário ainda nessa frase, ou nessa resposta. Quando Kardec, né, pergunta sobre esses elementos gerais, e aí ele coloca então esses três elementos, que é Deus, o Espírito e matéria. Então, há uma diferenciação entre espírito. O espírito não tem absolutamente nada de matéria, é um princípio independente, e a matéria, com todas as suas formas, inclusive a matéria quintessenciada, a matéria sutil, matéria sutilíssima, matéria mental, é tudo matéria. E aí ele coloca esse fluido universal. Esse fluido universal sempre me chamou muito a atenção, porque ele coloca assim, olha, é meio que tudo descende do fluido universal, é como se o fluido fosse realmente aquela estrutura que o espírito se vale, e a partir daí vai vindo todas as formas da matéria. Mas mesmo assim ele coloca assim, são os três, espírito, matéria, Deus, espírito e matéria, esses princípios. E vendo em outros livros o que os espíritos falam sobre esse fluido, então esse fluido seria quase que aquela matriz da onde a centelha, ela organiza todo esse universo material, essa estrutura material. Então, meio que tudo descende, do ponto de vista material, desse fluido. É como uma matriz, como se fosse uma estrutura plástica que aí vai se mudando e modificando e em todas as suas estruturas. E eu sempre acho muito curioso quando eles vão colocando essa questão do fluido universal, porque é o que está ali, como se fosse o elemento inicial em que o espírito ele se vale, sabe?
E só uma última parte, que aí é só uma questão histórica, quando o Kardec fala assim, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Na época do Kardec, a eletricidade ainda era uma novidade. Eles ainda estavam estruturando a eletricidade, ainda não havia a unificação do eletromagnetismo, que vai acontecer alguns anos depois, em 1969, por um cientista chamado Maxwell. Que faz a grande unificação da eletricidade, do magnetismo, da ótica, então nem isso tinha ainda. Então naquela época ainda era algo muito, muito grande, e eles achavam que a própria vida era uma expressão dessa eletricidade. Então era o que eles tinham de mais sutil, era a eletricidade. Então eles ainda não tinham lâmpada elétrica, não tinham todas o conhecimento que nós temos da eletricidade, não se conhecia o que era elétron. Então era um fluido muito, muito sutil. Então por isso que ele faz essa pergunta, os espíritos, não, ele é uma combinação também do fluido cósmico. Opa, Ana. Ismael, e esse fluido também nutre ou ele só cria a matéria? Ele pode ser uma fonte de nutrição? Olha, o fluido cósmico, a gente tem pouca informação. É algo que eu gosto quando eu vejo informações, mas ele é algo muito sutil. Ele é a base para todas essas matérias. Eu acredito que a nutrição ele deve nutrir, mas ele vem de todas essas combinações que vêm, né, dessa estrutura, como se fosse primeiro, essa estrutura ali que é a base para toda essa estrutura da matéria. Mas eu não saberia dizer, eu acredito que sim também, mas é um ponto muito, muito sutil, porque ele é uma estrutura que é sutil, sutilíssimo, e é ali na base que o espírito começa a trabalhar, sabe? Então tá bem além das nossas informações, por enquanto. Ismael, eu me lembrei do nada. Assim, é dentro desse. Quando eu li alguma coisa sobre o universo, que é composto de mais nada do que qualquer matéria, que eles falam lá, né? Que se pegar os planetas, os corpos celestes, vira um percentual mínimo e o universo é feito de nada, vamos dizer assim. Mas é esse nada que faz alguma coisa? Eu me lembrei do nada nesse fluido, que é o nada. Não sei, eu me lembrei disso. Meio que seria esse nada, que não é nada, seria o fluido. Quando acabar a grande síntese, que a gente vai só fechar com um livro que ele é bem mais tranquilo, mas ele é extremamente iniciático, que é o sistema. Essa parte, a sua voz, ela vai trazer umas contribuições bem interessantes, sabe? Eu não vou nem colocar assim, porque ele vai trabalhar de maneira tão, tão bonita, bem iniciática nessa parte da cosmogênese, e que ele se torna um padrão para todas as estruturas. Você vai olhar assim, todos vão estar ligados mais ou menos nesse padrão. Ele vai se aprofundar um pouco nessa questão, mas a princípio seria esse nada, que é alguma coisa, que ele é a base para se trabalhar. Se for olhar em uma outra corrente filo-religiosa, que é a teosofia, eles vão colocar também a ideia do fluido cósmico como o éter. Mas o éter que é até um pouco diferente de como a gente usa aqui no éter. Seria essa estrutura mesmo que o espírito ele se vale para montar todas as formas da matéria. Tem uma analogia que eu gosto muito, né, que é aquela do aquário, né? Se o universo fosse aquário, o fluido cósmico seria a água do aquário, onde tudo está inserido. Mas teve uma outra coisa que me chamou mais atenção ainda nessa questão do Livro dos Espíritos. É uma visão que ele propõe diferente do que o pessoal entende como Santíssima Trindade. Que é Deus, Espírito Santo, Jesus. Ele coloca que Deus, Espírito e matéria. Ele não deixa de estar mostrando uma energia em 3 pontos, uma visão que isso causaria um rebuliço em toda a humanidade, né? Você colocar a Santíssima Trindade, que todo mundo pensa em 3 esferas santas, dessa forma.
Seria Deus acima, a matéria e o espírito. E é uma coisa que dá assim uma discussão vastíssima, um aprofundamento de estudo fantástico. Mas isso foi o que, na verdade, mais me chamou a atenção na resposta, foi essa forma de ver o universo equilibrado em 3 pontos, mas sendo Deus, a matéria e o espírito. Vamos ver o que o Miramês vai nos dizer sobre tudo isso. 2 forças e um comando. A filosofia espírita é um assunto hiperfísico que enche a atmosfera de encantos e de esperança. A maior beleza dessa literatura é que ela nunca para no tempo nem no espaço, além de ser movida pelo progresso que estimula e dá uma feição divina às revelações. Há 2 forças distintas, consubstanciadas no mesmo princípio, e um comando central, com personalidade independente, como comando único de todas as coisas. Matéria e espírito e Deus. Todavia, entre uns e outros, necessário se faz a existência de fluidos imponderáveis, cada vez mais puros, de conformidade com a pureza da forma ou da inteligência. Não podemos confundir essas divisões altamente distintas uma das outras, pelo seu modo de ser, pelas vibrações correspondentes ao estado em que se encontram, na posição de servos do Senhor. Matéria é matéria, espírito é espírito, e Deus é Deus. Porém, a matéria vem do espírito e o espírito vem de Deus. Certos pormenores que desconhecemos, mais tarde nos serão revelados, quando a nossa evolução comportar tais segredos na gravação das nossas necessidades. Por enquanto, devemos nos conformar com o que já nos foi dado através de inúmeras revelações e dados preciosos por diversas vias que a inteligência suprema achou conveniente. Quando o discípulo está pronto, o mestre do saber aparece, muitas vezes de forma surpreendente. O homem inteligente desse fim de século está compreendendo a existência de fluido sutil na natureza, apresentando muitas escalas vibratórias, sentindo a comunicação deste fluido em todas as direções da vida. Ele é comandado pelo espírito, mas com alta ressonância da matéria. Ele é o intermediário entre um e outro, para que nada fique separado do comando central, que é Deus. Esse fluido universal demanda do Criador, na sua pureza virginal, e ao sair das sutilezas peculiares da sua fonte, começa a se transformar, obedecendo a regras e formando ambientes sem que a nossa inteligência possa determinar os seus caminhos, por serem indescritíveis até a matéria bruta de formas variadas. Essas sendas percorridas pelo hálito divino, do Pai Celestial à matéria e desta a Ele, nas inenarráveis corridas de transformações das essências, não se encontram ao nosso dispor para que possam ser reveladas. É bom e justo que esperemos que elas surgirão na ordem que o mundo espiritual achar mais acertado. Se a natureza física não dá salto, a espiritual se movimenta com maior harmonia do que se pensa. Deus é a síntese de todas as harmonias. Nas modificações da matéria, para que ela se expresse em natureza diferente, sendo no fundo o mesmo elemento primitivo, existe a mão divina. O divino laboratório dos movimentos e o milagre aparecem pela vontade do comando maior. Perdi.
do comando maior. O homem de ciência deve e pode estudar essas combinações. No entanto, quanto mais sabe na faixa evolutiva em que se encontra, mais sabe que ainda não aprendeu o suficiente. Vive no mundo das teorias, nos conceitos mutativos, por não ter encontrado ainda a verdade. A mediocridade operante com Jesus Cristo poderá ser um fulcro de mutações dos fluidos e magnetismos de variadas ordens, que aos homens chegarão de todas as direções para corrigir os desequilíbrios de variadas características. A mente humana, adestrada nos conceitos do Divino Mestre, que exercita todos os dias as virtudes anunciadas por Jesus e por ele vividas, fica capacitada para fazer do éter físico um magnetismo puro que restabelece todas as coisas e harmoniza todos os corpos, dando ainda a todos os seres uma cota de energia, onde nasce a maior esperança para os sofredores, a esperança de viver e confiar na vida e em Deus. Essas transmutações nascem na fonte de um estado d'alma divino, que se chama amor. A matéria e o espírito são como um corpo, onde se move o comando divino, na sua maior expressão do ser que é. É além do complexo, né? E eu achei muito interessante, né, quando ele fala ali, né, que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na escola, né? Uma vez um professor, né, falou para a turma, né, que só tinha dúvida quem estudava, porque o cara que não se preocupava em aprender tinha sempre certeza. Então, isso é uma coisa que a gente tem que achar bom, que a gente tenha muitas dúvidas, senão que a gente está buscando conhecimento, está buscando aprendizado. Porque na hora que a gente passar a ter certeza, a gente estagnou, vai achar que já sabe tudo. E, na verdade, nós vamos ser grandes ignorantes. Então, quanto mais dúvida a gente tiver, mais a gente está crescendo, mais a gente está conhecendo. A gente só precisa ter a paciência de saber que os conhecimentos certos vêm no momento que a gente pode compreendê-los. Então, tudo vem na hora certa. Diga, Glaucia. Ai, eu me senti muito melhor agora, Silvio, você falando isso, porque eu estou com dúvida até. Eu teria que ler isso aí mais umas 10 vezes para ver se consigo pensar melhor. É bem complexo mesmo, né? Caramba! Só um comentário, bom. Nessa parte do Miramês, realmente é um assunto que ele está na sutileza da sutileza, né? A gente pensar espírito, aquela essência, matéria, Deus. E esse último parágrafo eu achei bacana porque ele trabalha nesse processo com a mediunidade. Quando ele começa ali, quiser subir só mais um pouquinho para colocar ali a primeira frase ali. A mediunidade operante com Jesus poderá ser fulcro de mutação dos fluidos e magnetismo das variadas ordens. Então ele vai mostrando que é, né, espírito e matéria, Deus, espírito e matéria. E a matéria, todas essas combinações. E aí ele coloca o aspecto de todas essas transformações da matéria e que nós somos também transformadores, né? Da mesma forma que uma planta que um animal que nossos órgãos estão fazendo ali transmutações, o próprio planeta Terra, ele realiza transmutações que a gente nem imagina dentro de um sistema maior, o sistema solar, enfim. E a mediunidade é uma forma da gente estar sendo esses transmutadores. E nesse processo evolutivo, uma coisa, né, que pelo menos a gente
recebe muita informação é que é transmutar essas energias para cada vez energias mais sutis, para energias cada vez mais em sintonia com planos cada vez mais elevados, de mentores espirituais, do mundo maior, e sermos instrumentos divinos dessas energias. É por isso que fala, né, o Francisco, Senhor, fazer de mim um instrumento de sua paz. Então, são energias assim que vêm lá do alto. Vamos pensar aí, essas energias quase ali, vindo do fluido cósmico, como a pergunta da Ana, vai tendo transmutações, até vir aqui no corpo físico, e nesse plano a gente também se torna elementos transmutadores, trazendo para esse plano. E só para terminar, eu vejo essas transmutações, a mediunidade, muito com funcionamento da televisão ou do celular, né? Que vem uma onda eletromagnética extremamente sutil. É algo de uma sutilidade. Aí tem ali um circuito ressonante que ele transforma aquilo que é muito sutil em corrente elétrica. Aí essa corrente elétrica, ela movimenta todo um circuito e sai som. A pessoa está falando, mas a quantidade de transformações que tiveram. E a gente é meio que isso. Aliás, tudo que vive está sendo elementos transmutadores dessas matérias mais sutis, sabe? Opa, Djaí. Eu quero pegar todo esse gancho que você falou aí, tá? Que eu ia justamente tocar nesse assunto. Olha só que coisa interessante. A mediunidade operante com Jesus poderá ser um fulcro de sustentáculo, um fulcro de mutações dos fluidos magnéticos de variadas ordens. Tudo bem. O que acontece? Por que ele fala isso? Porque através da mediunidade nós aprendemos. Olha o que nós estamos debatendo aqui. Porque se não fosse mediunidade, nós não teríamos isso, nem saberíamos o que é fluido cósmico universal. A mediunidade será o gancho para a gente aprender como fazer com essas atividades. Aquela pergunta que a Ana falou, a Ana só falou aquela pergunta porque ela já está usando uma mediunidade para desenvolver o raciocínio. Por isso que às vezes eu falo de brincadeira que a Diva, na terceira geração dela, ela vai saber algumas coisas a mais, ela vai conversar até por telepatia. Em função do quê? Em função da mediunidade, não nossa, mas que os espíritos com mediunidade, os encarnados com mediunidades mais apuradas, transmite para a gente o conhecimento. Esse conhecimento, tudo que você falou aí, a gente só sabe porque vai de lá para cá. Então, o que acontece? Esse papo que a gente está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo no fundo? Estamos desenvolvendo o nosso intelecto, aquilo que o Silvio acabou de falar. Portanto, a gente tem que estudar para conhecer, para saber da nossa ignorância. Então, o estudo está sendo desfeito. É assim que eu vejo, tá? É isso que eu queria falar. Assim, fiquei feliz, o Jair disse, né, que ele se referiu diretamente à Diva, mas se estende a todos nós, né? Que daqui a 3 gerações ele vai saber um pouquinho mais e perceber que é mais ignorante ainda. Claro. É porque eu fico falando da Diva, que ela que está falando. Não, estou brincando. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. No início da minha mediunidade, teve um período que eu tinha telepatia. Eu combinava com certos médios para a gente conversar e eu conversava. Eu me concentrava e conversava com eles no início da minha mediunidade. Depois, como a Diva falou, a gente vai perdendo, vai tendo... Nós também vamos evoluindo, sabe? Não é perdendo. Eu acho que a gente já adquiriu aquele conhecimento, joga para o lado, vamos agora para outro. É minha interpretação, tá? Eu vejo assim, porque nada se perde. Eu me esforcei para me aperfeiçoar na telepatia, consegui alguns resultados e depois eu perdi. Por que eu perdi? Porque eu acho que não era mais para avançar como eu estava avançando. Aí outras coisas apareceram, entendeu? É isso só. Ismael, com você falando colocar bem assim, a minha mente lógica, analítica, vamos lá, funcionando. Quando você fala dessa transmutação. Quando a gente faz o nosso trabalho aqui, né? Nosso trabalho de irradiação, é uma maneira de estar transmutando a nossa energia, né?
Aí volta lá no anímico, né, naquela energia do fluido vital do homem encarnado, que transmuta essa energia para o universo, o amor, vamos lá, assim? Uma coisa mais ou menos assim. Isso, é essa a ideia. Igual eu estava falando do celular, né, que a pessoa fala, vem uma onda eletromagnética que é algo muito, muito sutil. Então ele é captado ali para um circuito ressonante e que ele transforma em corrente elétrica e que movimenta todo um circuito no plano físico, né? O celular está ali no plano físico. Então, esse trabalho que a gente faz, a gente se interligando, e se interligando com a espiritualidade, isso forma um grande circuito ressonante. Não é só nós individualmente, é nós como conjunto. Ele forma um grande circuito ressonante. Então, quanto mais a gente tiver elevar o padrão, a gente vai captar frequências que são muito, muito sutis e que não são fáceis de serem captadas. Então, ela é um mecanismo tipo do celular mesmo. Então, aqui a gente se torna como um grande circuito ressonante. Então, juntamente com a espiritualidade que conhece esse mecanismo, e aí a gente faz o quê? Ocorre uma transmutação aqui para tipos de energias nesse plano etérico, né? Nesse plano etéreo físico, por conta de nós estarmos no plano físico. Por isso que e essa energia é utilizada para trabalhos de cura, para trabalhos assistenciais. Por isso que, quando a gente vê no Viagem Astral, eles pegam energias das plantas, dos animais, porque pelo fato de estarmos no plano físico, acaba que essas energias vêm aqui para esse plano, e que é muito importante para os trabalhos de cura dos espíritos necessitados. Mas é bem esse trabalho. A gente forma aqui um grande circuito ressonante. Juntamente com a espiritualidade, a gente vai transformando energias muito sutis em, entre aspas, corrente elétrica que movimenta todo um circuito, como o do celular, né? Todo um circuito onde tem ali capacitores, chips, toda uma estrutura realizada. Então, meio que a gente faz isso. Opa, diga aí. Pegando justamente os ganchos de novo que você está falando, Ismael. Veja só, eu estou relendo de novo o livro Missionário da Luz, né? Então, ontem eu li o primeiro capítulo. Aí, o que acontece? O primeiro capítulo justamente foca nisso. E aí, quando a Ana fez aquela pergunta, sabe o que me veio na cabeça? Vem do Sol. Aí, tudo isso que você está falando, o que é? Uma degradação da luz solar. Essa luz solar que gera essa energia dos vegetais para os animais, vamos para os minerais e assim sucessivamente. Então, só que nós somos um dos catalisadores desse tipo de energia para a gente ter o distribuidor, para alimentar esse ciclo, como a Ana falou. Quem alimenta esse fluido cósmico universal? A nossa vontade. A nossa vontade movimenta, como o Silvio falou, nós estamos mergulhados dentro de um aquário. Essa nossa vontade é uma energia que transforma esse fluido universal em algo que é para nossa utilidade, algo útil para a nossa existência, para o que nós desejamos fazer, entendeu? Então, o que é que eu vejo com tudo isso? Aquela coisa que volto a falar, na terceira geração, nós teremos toda essa visão que a gente está na fase embrionária, mas que nós iremos chegar lá. Porque essa coisa que o Silvio falou, é assim que também que eu vejo que me passaram a informação de como é o fluido cósmico universal. Agora, quem alimenta esse fluido cósmico universal? Suspeito, suspeito que venha do Sol. Porque aquilo que você falou, nas viagens astrais, como a gente tem do Miramês lá, que ele pega aquele dos vegetais, dos animais, para fazer transformações. É uma energia que veio do Sol que foi transmutada. E nós somos esses agentes transmutadores. É isso só que eu queria falar.